Bom, bom dia a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e venho colaborando com algumas lives sobre saúde com memória da eletricidade. Hoje nós temos o prazer de receber a Ana Chao, que é diretora chinesa do Instituto Confúcio no Brasil, para falar da experiência dela, né, experiência pessoal, especialmente, com a pandemia de Covid-19. Ela que tem essa relação com o Brasil há mais de 8 anos e que estava voltando para o Brasil nesse momento e, por conta da pandemia, teve que ficar na China. Ana, é um prazer recebê-la aqui para essa conversa. Gostaria de agradecer especialmente também ao Instituto Confúcio da Unicamp, que permitiu esse contato, né, e que nos aproximou para essa conversa. Então, muito obrigado ao Instituto Confúcio e muito obrigado a você por aceitar essa conversa hoje conosco. Bom dia, Igor, e bom dia a todos. Estou aqui na China. É um grande prazer que temos essa conversa com todos vocês sobre a minha experiência como diretor do Instituto Confúcio e também como uma cidadã que é mundial. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, da sua experiência, da sua trajetória acadêmica e profissional. Você falasse um pouco dela para a gente conhecer um pouco melhor como é que foi sua trajetória, cursos que você fez, enfim. Sim, no meu caso, é um pouco complicado. Comecei a minha faculdade com inglês. E depois de 3 anos, começou mais um curso de História Clássica. No meu caso, a Arqueologia. Por isso, tenho muito interesse na História. E depois, em formação, começou meu trabalho na minha faculdade. Mas no ano 1999, quando eu tinha 34 anos, tinha outra chance de aprender português, porque a minha província começou um contato com o Brasil, ou exatamente com o estado de Goiás, para ser uma irmã-estado com província. Por isso, começou esse contato com o português até agora. Então, o contato com o português com o Brasil já tem bastante tempo, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos já. Muito tempo. No século passado. Século passado já. E como é que foi a sua experiência, assim, a aproximação com o Instituto Confúcio? Como é que isso se deu? E essa relação com o Brasil, que já é de muito tempo, mas como é que se deu essa relação com o Instituto Confúcio? Esse Instituto Confúcio começou no ano 2004, mas no 2005 eu comecei a participar de um projeto sobre um livro de chinês para o Brasil. Por isso, comecei a participar do projeto e fui convidado para ser o diretor do Instituto Confúcio de facto nessa época da Universidade de Brasília. Mas, infelizmente, nessa época, minha filha ainda está bem jovem, por isso não gostaria de deixar ela aqui na China, mas continuo meu ensino da aulas de português. Por isso, no ano 2009, e quando fui convidado de novo para participar do projeto Instituto Confúcio na PUC-Rio, que aceitei o convite, e fui ao Brasil no ano 2012 e fiquei lá até o final do ano passado. Por isso já é bastante tempo essa relação com o Instituto Confúcio do Brasil. Desde 2005. Por isso, 16 anos, mais ou menos. Bastante tempo. E qual que é a importância, assim, para quem não conhece, né? Qual que é a importância do Instituto Confúcio? Quais são suas principais atividades na divulgação da língua e da cultura chinesa? Assim, para quem não conhece, quais são as principais atividades e a importância que ele tem? Esse Instituto Confúcio foi um
produto como se diz, com o crescimento econômico da China, porque como a China está começando muito depois de 1978, especialmente neste século, que a China começa a sair do país para fazer negócios, para investir nos outros países. E precisamos saber cada vez mais pessoas que falam a língua, não só lá no Brasil, no todo o mundo. Por isso, em 2004, que foi criado o primeiro Instituto Confúcio lá na Coreia do Sul. E durante esses anos que começamos esse crescimento do Instituto Confúcio, até o final do ano, temos 560 e tal Instituto Confúcio, mais 1.200 e tal Confucius Classrooms. Por isso, mundialmente, assim, cada país que tem esse, como se diz, esse crescimento econômico também está acompanhando a divulgação da língua e cultura. É um instituto semelhante com o Instituto de Cervantes da Espanha, Instituto da Goethe da Alemanha, e também temos a Aliança França, temos British Council. Por isso é muito semelhante. Em Portugal, temos o Instituto de Camões para divulgar a língua e cultura portuguesa na toda a Ásia. Só que no Brasil, por enquanto, ainda não temos um instituto para divulgar essa do Brasil, português do Brasil. Mas a gente está, assim, faltamos essa parte do Brasil. É uma ponte para ligar a China com outros países, com a língua. Né? E como você bem disse, com a língua, né? Mas também com a cultura, com prática e também com formas de conhecimento, né? Então são vários cursos e atividades, né, de intercâmbio, né? Quais são algumas dessas, além do ensino da língua, né, que o Instituto oferece no Brasil? Para quem estiver interessado, são várias no Brasil, várias universidades e vários, né, classrooms, como você falou, várias salas de aula que fazem parte no Brasil do Instituto Confúcio. Então, quase o Brasil todo né, tem unidade do Instituto. Mas, além do ensino da língua, quais são as outras atividades assim, para os interessados, para quem quiser fazer pesquisa na China, estudar na China, também ajuda, né? O Instituto também... Sim. Assim, a língua é uma parte, mas a cultura nunca tem como separar com a língua. Por exemplo, no Brasil, quando você começa, quando nós, estrangeiros, começamos a aprender português, aprendemos com bom dia. E você lá no Brasil tem beijinhos, mas na China, outra da Ásia, nunca tem bom dia, só para cumprimentar e a gente sair. Por isso, a cultura é uma parte mais importante, às vezes, que é para diminuir essa distância. Com isso, Confúcio, nós, além das aulas da língua e cultura, também temos essa parte de intercâmbio. Por exemplo, temos bolsas para ajudar quem tem mais interesse para estar aqui na China, para conhecer a China, na China mesmo, com os olhos próprios. E temos, por exemplo, nós fizemos Summer Camp. Os alunos passaram 2 ou 3 semanas aqui na China para conhecer a China na China. Durante esse período, que nós temos um curso intensivo da língua e cultura, mas também temos muitas visitas. Visitamos as cidades, escola primária e secundária, para saber como se funciona a educação da China. Mas também temos visitar os museus para conhecer a China, a história, a China, outras áreas. E também temos visitas como se diz, os históricos ou as paisagens. Por isso, esse Summer Camp não só tem um curso, mas também temos essa parte. Além disso, temos outra parte, nós fizemos Summer Camp de futebol, mas esse é um projeto exclusivo para os alunos, alunos lá no Brasil-China, o Colégio Estadual Joaquim Gomes de Souza, Intercultural Brasil-China. Por isso, como todo mundo sabe, o Brasil é muito forte no futebol. Por isso, na China, quando falamos sobre o Brasil, a gente está pensando no futebol. Pensamos que todos os brasileiros jogam futebol. Por isso, esse projeto chama muita atenção.
E o governo da China também tem um projeto de futebol. Por isso, a China tem projeto até 2025. A China vai criar 50 mil escolas de futebol. Precisamos esse intercâmbio com outros países, não só treinadores, não só, sim, essa parte do professor, mas também precisa intercâmbio entre os jovens para reconhecer como se funciona o futebol do Brasil. Por isso, esse projeto que também chama muita atenção aqui na China. Todos os anos temos cada vez mais escolas, não só escola primária e secundária, mas também universidades. Também temos clubes que têm interesse nesse intercâmbio. Também uma parte. E tem outras partes da bolsa para usar fazer faculdade aqui na China. Ou só um ano de intercâmbio, ou 2 anos de mestrado, ou até doutorado, ou pós-doutorado. Por isso, temos muitos projetos esse intercâmbio. No meu caso, eu trabalho mais nessa área de educação. Nós também temos missão dos educadores. Convidamos os diretores ou secretários de educação para visitar a China, ou os reitores, ou diretor das relações internacionais. Por isso, acho que temos muitos projetos para diminuir essa distância. Geograficamente, também, assim, culturalmente, educativamente, entre China e o Brasil. Por isso, confiança é uma ponte entre China e outros países. Não, é muito interessante você dando mais detalhes, né, das atividades do Instituto, porque abre, né, um conjunto enorme de possibilidades, sim, né, sim. De ensino, de pesquisa, de aprendizado, né? E também isso não é uma coincidência, né, só que o Instituto se estreite os laços com o Brasil em 2004, um momento que também, né, das últimas 2 décadas, o Brasil e a China vêm estreitando muitos laços econômicos, parcerias né, de pesquisa econômica. Então, é muito interessante observar isso também nisso. Mas uma das coisas que eu queria te perguntar também é como que a pandemia afetou a sua vida, né? Porque você me contou um pouco antes que estava prevista de voltar, né, para o Brasil, para continuar suas atividades, né, com o Instituto. Como é que foi isso? Como é que você recebeu as primeiras notícias que começam no final do ano passado, né? Começaram as primeiras notícias. Como é que foi para você a experiência? De facto, no meu caso, que eu terminei os meus 8 anos de trabalho lá no Instituto da PUC-Rio, que eu voltei à China no dia 3 de janeiro. Deveria voltar depois dessas férias, mas não é no final, no dia 23, começamos esse lockdown por causa da pandemia e toda a China foi fechado. Por isso, com ficamos na casa 2 meses, mais ou menos, porque toda a China foi fechado e todos nós ficamos mais na casa com nós dizemos quarentena ou isolamento social. Assim, na China, depois de 2 meses, agora tudo está voltando normal. Os alunos estão voltando e todos os comércios já estão normal. Mas com a pandemia, assim, é um desastre mundial. Durante um século, durante 100 anos, mais do que 100 anos, como se diz, mais influenciado do que a Segunda Guerra Mundial. Por isso, ninguém tem como para fugir dessa pandemia. Todo mundo está influenciado. E sim, na China, que começamos no dia 23 de janeiro, que com esse lockdown. E agora tudo é normal, mas começou que nos outros países, primeiro na Ásia, no Japão, Coreia do Sul, e depois começou na Europa. E agora chegou aqui no Brasil, a América Latina, e aqui África ainda não sei. Por isso, com essa pandemia, acho que muita gente
mudou o ritmo da vida. Porque o avião, sabe, que muitas companhias assim, fechou, que distribui avião. No meu caso, que ainda não sei quando começa essa volta, mas por enquanto estou trabalhando à distância. Temos aulas online, temos aulas online, tudo está funcionando lá no Brasil. No nosso caso, todo o curso está funcionando online. Mas quanto, assim, sobre a volta ao Brasil, por enquanto não tenho como para dizer a data exata, tudo depende da pandemia. Não, e até porque no Brasil a gente está vivendo, né, em alguns, né, de modo geral, mas particularmente em alguns centros urbanos, um aumento muito grande dos casos, né, do número de casos e de mortes, né? Então, né, com a decisão, por exemplo, né, do governo norte-americano de impedir, né, os voos brasileiros, né, ou pessoas vindas do Brasil, né, nos Estados Unidos, etc. A gente está num momento mais crítico, né, da pandemia agora. E aí queria conversar um pouco com você sobre isso, porque a China viveu também momentos críticos, né, de muita apreensão, né, especialmente em fevereiro e março, né, muita apreensão, os casos, etc. E uma das medidas que você destacou bem foi o lockdown, assim, isolamento mesmo, né, das atividades, e isso foi muito importante para diminuir os casos. Aí eu queria saber, assim, pelo que você observou, as pessoas respeitaram as medidas de isolamento, né? Claro que depois provoca um susto, né, em todo mundo, mas respeitaram as medidas de isolamento, e isso foi, né? E uma outra dúvida, você para quem não sabe, você mora onde na China? Qual cidade também? Shijiazhuang, 80 minutos de trem para sul da capital de Beijing. Tá. 270 quilômetros, mais ou menos, sul da Beijing. Tudo mesmo. Mas na China, sim. Na China, eu sou um pouco diferente do lá no Brasil. No início, só a cidade de Wuhan. Depois, a província de Wuhan, que fica mais no sul da China. Depois começou esse lockdown e todo mundo fica em casa. Também no mesmo período do Ano Novo Chinês. Por isso, todos nós estamos nas férias do Ano Novo Chinês. Mas no início, todo mundo tinha medo mesmo, porque ninguém conhece esse vírus, ninguém conhece essa pandemia. Na primeira semana, todo mundo ficava na confusão. Mas na China, uma parte interessante é quando o governo central que toma decisão, todo mundo que começa essa cooperação. E começamos como se diz, a mandar todos os médicos no todo o país. Por isso, todas as províncias, todo o país está ajudando a província de Wuhan. Acho que totalmente são 42 mil, mais ou menos, os meios médicos e enfermeiros chegaram a Wuhan para ajudar. Por isso, essa é uma parte muito diferente. Todo mundo fica em casa. Por isso, esse isolamento social que ajuda bastante. É básica. Eu também li muitos livros sobre pandemia, historicamente. Acho que isolamento social é a medida básica para diminuir, para como se diz, assim, para matar essa divulgação da pandemia. Por isso, acho que é uma parte mais caro, porque fechamos todas as lojas, fechamos todos os negócios. Mas também é mais barato, porque diminuir a taxa de mortes. Salvamos a vida. Por isso, essa é uma grande diferença. Uma diferença bem grande também em relação à própria, né, as medidas tomadas, né, pelo governo. Sim. Mas antes de falar das medidas do governo, né, e o impacto do cotidiano, uma das coisas que me chama a atenção, né, é que o uso da máscara, especialmente na China, e pela minha observação, né, na China, no Japão, Coreia e tal, eu já observo, do Sul especialmente, eu já observava isso, né, como um uso de muito tempo, né, como quase uma marca, né, de etiqueta, às vezes, né, de não sair à rua
Uhum. Como que é isso, assim, esse uso da máscara? Porque para nós, no Brasil, é muito novo, Uhum. né? Aham, O sim, uso sim. da máscara, né, é uma coisa muito nova, as pessoas não têm o Aham, hábito de... Como é que é esse hábito de uso da máscara, né, na China aham. especificamente? É que assim, porque na China nós temos 4 estações distintas. Com a mudança das estações do outono para o inverno, torna-se muito frio. E do inverno para a primavera, como temos muitas flores, também tem muitas pessoas com alergia. Por isso, essa tem muita influência. Muita está usando máscara no inverno para evitar o frio. E na primavera, para evitar a alergia. Por isso, já temos algumas pessoas que usam máscara. Outra coisa, na China, alguns anos atrás, a China foi temos muita poluição. Por isso, máscara também é uma medida para evitar a poluição. Na Ásia, pelo menos na China e no Japão, Coreia do Sul especialmente, os jovens usam muita máscara como modo. Ela acha ser muito assim, como um show, que é por isso tem Sim, designs diferentes. Por isso já temos essa parte. Mesmo assim, que com a chegada da pandemia, também é muito difícil para todo mundo usar máscara. Também não tinha máscaras suficientes. Esse é um grande problema na primeira semana, mais ou menos, da pandemia, até o final de janeiro, mais ou menos. Mas na China, que começamos essa produção, todo o país que começa essa notícia batalha, essa luta com a pandemia. E as pessoas voltaram, acabaram as férias, voltaram a produção das máscaras e tal. Por isso, depois de uma semana mais ou menos, já temos máscara suficiente. Mas nós sofremos muito no início. é, A última semana de janeiro, acho que a primeira semana de fevereiro. Mas depois já começamos a usar máscara. Qualquer lugar você usa máscaras. já dá máscara. Porque isso é uma Uhum. coisa o uso da máscara eu percebo, e uma das medidas também, né, como você Uhum. falou das fábricas e tal, muitas indústrias que não eram indústrias de produção Não, de não. máscara, respiradores, Uhum, uhum. passaram, né, a Sim, produzir sim, 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 máscara e sim. respiradores nesse momento, né? Uhum. Quais foram as outras medidas, assim, que você tem notícia que do governo em relação, por exemplo, a medidas econômicas, né, no Uhum. comércio, né, para não entrar a China, né, uma grandíssima potência no mundo, né, e para Uhum. não entrar num colapso econômico, quais medidas você tem notícia que foram feitas para que a pandemia, é claro que o enfrentamento da pandemia ele é fundamental, né, até mesmo para a economia, né, acho que a Sim, China sim, sim. ensinou Uhum. para o mundo essa lição, né, o Uhum. valor Uhum. das vidas, né, até mesmo para a economia, inclusive, né. Então, quais foram as medidas principais tomadas, assim, que você tem notícia? Acho que no início, que todo o país começa essa batalha com pandemias. As fábricas estão funcionando só essas fábricas com máscaras. Mas depois, mais ou menos 2 meses, como todas as lojas, todas as fábricas foram fechadas, mas a China, sim, não são todas as províncias têm tantos casos. Por isso, só na Uhum. província de Wuhan. Por isso, no sul da China, algumas províncias não tinham muitos casos. Mas também tomam muito cuidado. Mas passo a passo começa. Mas assim, o governo nós fizemos requisitos. Primeiro, caso a fábrica tenha condições para voltar como se diz, a produção, primeiro, você tem que garantir que todas as pessoas não estão influenciadas pela pandemia. Depois, 2 dias. Na entrada, ela toma temperatura para garantir que ninguém está com temperatura alta. E também tem que usar máscaras. E qualquer lugar, qualquer fábrica que voltaram a produção tem que tomar essas medidas básicas para garantir a segurança. E também para, como se diz, para
para essa área, essa alimentação, ok, ela também começa a produção de alimentação, mas de qualquer maneira as pessoas usam máscaras. Tem que tomar, temos um código, um code que quando você entra, você tem que passar o code para saber que no code, se você está com febre, a code torna-se vermelho, senão é verde. Com essa, qualquer lugar no celular, desta vez, que ela funciona muito, qualquer lugar você está, você usa celular. Qualquer lugar você entrar, você tem que passar o code. Por isso, com essa, que já sabemos muito para seguir todo o processo de cada pessoa. Tem um comentário aqui da Vanessa Baranda, que ela fala, que ela lembra, né, não chega a ser uma pergunta, mas ela lembra o quanto que a China contribuiu com o Brasil, né, nesse momento agora, com produtos hospitalares básicos, né, como máscaras, ventiladores e tal, porque o Brasil também foi, como o mundo inteiro, pego de surpresa, né, e a China, mais uma vez, né, manteve essa relação que é, como a gente veio falando, né, pelo menos 2 décadas, né, pelo menos 2 décadas de intensa relação comercial e amistosa entre os países, né, cultural, enfim. Então, ela lembra aqui, e é verdade, da questão das máscaras, respiradores, os equipamentos de proteção individual, outros para os profissionais de saúde. Realmente, a China tem sido importante nesse momento, embora, né, e aí uma coisa que você destaca, a China é um país continental, né? Talvez essa seja mais uma das características que aproximam Brasil e China, né? São países continentais, então isso produz, claro, culturas muito diferentes, né? Muito específicas também dentro de um mesmo país, né? E também formas de tratamento e de disseminação da doença, etc., que também são muito diferentes, como você falou. Mas eu queria falar um pouco dessa dimensão né, um país tão continental e com diferenças culturais importantes, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente conhecer, né, a diversidade cultural da China, né? Que é muito rica, né? Queria que você falasse um pouquinho, até pela sua experiência com o Instituto Confúcio, etc. É um país com muita diversidade cultural, né? China, sim, nós normalmente falamos que China tem uma história de 5.000 anos. É um país mais agricultural. Por isso, todo mundo valoriza mais a família. Ou falamos mais sobre o coletivismo. Qualquer evento, qualquer ação, você pensa mais sobre a família, sobre a comunidade, sobre o país. Por isso, nesse caso, que nesse sentido, a cultura também é uma parte muito diferente do que lá no Brasil. E no Brasil, acho que as pessoas são mais individualismo, ou a cultura ocidental. É uma cultura mais marítima, mais para fora, mas a cultura chinesa é mais para dentro. A China pensa que China é tudo, não precisa. Historicamente, acho que somos muito mais fechados. Porque pensamos que temos um país continental, não temos tudo, não precisa a parte de outros países. Por isso, nesse processo de luta com a pandemia, esse pensamento também ajuda muito. Quando o governo tem como se diz, uma ordem, todo mundo, assim, nós dizemos cobrar. Por isso, essa também acho que faz toda a diferença. A China é um país, nós dizemos, passamos 2.000 anos do feudalismo. Com feudalismo, quando o imperador fala, isso assim, observamos. Por isso, a China não, nesse sentido, a China não muda muito, porque respeitamos muito a ordem. A ordem, assim, essa ordem social. Por isso, no nosso caso, quando o presidente diz, vamos fazer lockdown, todo mundo, assim, fica em casa,
toda a província governadores, assim, é uma cultura muito diferente. Por isso, nesse caso, pandemia, essa cultura de 2000 anos e tal, que é da influência feudalismo, também ajuda muito esse controle da pandemia. Nós temos 56 etnias, mas todos nós, que acho que nesse caso, eu não sei quantas etnias no Brasil tem, mas na China temos 56. Mas todos nós que fazemos o mesmo nesse período da pandemia. Mas cada etnia tem a sua língua, tem a sua cultura, mas a etnia Han, que nós falamos a língua da etnia Han, chinesa, que é a maior, e a língua oficial, que também é a língua oficial, e a história da China, mais ou menos mais a história da Han. Mas temos outras etnias, 55 etnias. Cada etnia tem a sua cultura, tem a sua língua, tem a seu costume, por isso é uma cultura mais colorida. E é muito interessante isso que você está falando da dimensão cultural, ao mesmo tempo que, né, o Brasil se identifica, por um lado, com essa dimensão do individualismo, caracteriza muito a cultura ocidental. Por outro, é um país muito gregário também, né, muito afetuoso. As pessoas têm... isso é uma mudança de comportamento muito grande, né, estar junto, né, nós cumprimentamos com beijos, né, um beijo no rosto. Sim, sim. Esse é um hábito, né, que provoca muita... É uma particularidade cultural mesmo, né? Então, provoca em colegas, né, de outros países, até mesmo países ocidentais, estranham muito, né, o toque, a necessidade que também caracteriza, e isso é uma mudança que, enquanto a gente não tiver vacina, né, mesmo que sairemos, né, esperamos que logo desse momento mais crítico aqui no Brasil, mas esse contato mais próximo terá que ser evitado, porque o vírus vai continuar aí, né? Então, alguns hábitos vão ter que ser mudados, como o uso da máscara, como, né, evitar aglomeração, né? Num país, outra característica próxima, né, entre Brasil e China é que são países muito populosos, né? Sim. A China muito mais que o Brasil, mas são muito populosos em uma densidade demográfica, especialmente nos centros urbanos, né? Alguns centros são mais populosos ainda, né, do que outras regiões. Então, são desafios, né, que a gente vai ter que tomar. Tem uma pergunta aqui, que mais uma do Jorge, que ele pergunta sobre a questão do delivery, né, da entrega, do serviço de entrega em casa, né? Na China, como funciona na pandemia, né, de entrega, né? As pessoas foram no supermercado, ou pediram comida no restaurante, ou ficaram fazendo mais em casa. Como é que funcionou isso? Não, essa parte que mesmo durante esse processo de batalha com a pandemia, que esse serviço continua. Alguns restaurantes foi fechado, mas esse serviço está continuando. Não só a comida, mas para qualquer compra. Uma parte muito interessante, muito diferente aqui, compramos quase tudo online. E rapidinho, você vai receber em muito pouco tempo. Essa logística da China funciona muito bem, muito eficiente. Mesmo você ficar em casa durante um ano, você não vai morrer por causa de falta de comida. Porque aqui quase compramos tudo online. Até hoje, no meu caso, o que eu gosto mais é essa vida, porque é mais simples. Quando você não quer sair da casa, porque você... usamos mais o WeChat no celular, como lá o WhatsApp, mas o WeChat fazemos quase tudo em WeChat. O WeChat, porque você tem tudo para fazer compras online, e também que essa entrega
nós dizemos logística, ou Kuwaiti, é muito eficiente, muito mais. Por isso, nesse caso, também facilita muito. E no nosso caso, que cada comunidade, vamos fazer isso, cada comunidade, de fato, tem lojas, tem as lojas que vendem, como se diz, mini supermercado, tem quase tudo. Por isso que mesmo nós não saímos da casa, nós temos clubes, criamos clubes da comunidade. E você, no início, de fato, nós mandávamos no clube, eu preciso 12 ovos, assim, cogumelos e tal, que ela vai preparar tudo na loja e você só vai pagar no WeChat, você vai buscar na porta. Você nem precisa sair do condomínio. Você paga pelo próprio WeChat também? Isso, também tem como... pagamos tudo no WeChat. Caramba! Isso facilita muito. Nós criamos clubes diferentes, por isso, temos lojas. Aqui no meu condomínio temos 3 lojas. Ele criar clubes. E quase você quer fazer compra, você só perguntar no clube. Você tem cogumelos, você tem maçãs, você tem bananas, certo? Isso aqui tem. Então, quando você precisa, você faz uma lista. Ele vai fazer preço, quantidade e depois tem um preço que você tem a pagar. Por isso, quando você receber que entrega na portão, que nós saímos da casa, só tem portão, ele fica fora e nós ficamos dentro. E quando recebemos esses produtos, pagamos no WeChat. WeChat também. Por isso, não tem muita influência na vida cotidiana, não. Uma outra coisa que você... Pode falar. Não. Por isso, essa é uma grande diferença entre no Brasil. Porque aqui, cada condomínio tem lojinhas. Por isso, a lojinha fica para fora. Mas, nesse sentido, ele pode entregar na porta. Por isso, usamos máscara, mas ficamos dentro da comunidade e eles entregaram aqui na porta. Essa sobre compras vegetais, ovos e tal. Mas caso você quiser, também pode comprar, pagar tudo no WeChat. A alimentação, por exemplo, porque lá tudo está funcionando no WeChat. Caramba, impressionante. Não, uma das coisas que você falou em relação ao cotidiano, né? Uma das mudanças, não mudou, assim, é claro que há uma mudança, né? As aulas, sim. Falando da sua experiência profissional, né, como professora, as aulas não eram preparadas para ser online, né? Não eram estruturadas. Não. Então, teve, né? De repente, você tem que mudar. Como é que foi isso na sua experiência? É um choque. Não, ninguém estava... Quando começamos as férias de inverno, aqui é férias de inverno, ninguém estava preparando para nós dizemos férias, maior férias historicamente. Ninguém estava preparando. Mas depois desse lockdown, e já sabemos que não podemos começar as aulas como previsto. Por isso, o Ministério da Educação começa a fazer começa a mandar avisos, porque aqui, de qualquer maneira, a educação continua. Por isso, o Ministério da Educação, que estava sobre, como se diz, muita pressão. Mas como se funciona para começar as aulas? Por isso, mandamos que o Ministério da Educação manda avisos ou notícias para secretário de Educação da província e tal, e começamos uma semana antes, como se diz, o início do semestre normal, começamos a organizar um grupo pela faculdade ou pelo secretário de Educação para preparar professores. Como se funciona para dar aulas online. Por isso, começamos uma semana antes a preparação dos professores para adaptar o técnico. Quais são os aplicativos que funcionam melhor? No meu caso, também é difícil.
eu não dou aulas esse semestre, como estava no Brasil 8 anos, fica muito mais atrasados. Não estava conseguindo o ritmo do técnico da educação. Mas começou esse processo que uma semana antes do início das aulas. A preparação dos professores para saber qual é o aplicativo que funciona melhor, porque para cursos diferentes. E aqui na China também tem uma parte, temos muitos cursos da MOOC, nós dizemos MOOC, mais do que 5.000 e tal, que cursos online da MOOC é gratuito. Por isso, essa também facilita muito. Alguns professores usam esses materiais online que já está preparando, mas alguns professores começou a preparar aulas online, individualmente. Mas tudo está funcionando normal, online. Não falta nenhuma aula. Agora estamos no final do semestre. Semestre já. Final do semestre. Também fizemos toda essa festa da dissertação online, do mestrado, doutorado. Nunca tínhamos experiência. Por esse semestre, para o professor, para essa área de educação, acho que é uma revolução fundamental, técnico da educação. Todo mundo começa como se diz, essa adaptação. Começamos a perceber essa revolução fundamental no técnico da educação. Mas já estamos acostumados. Não, isso é muito interessante, que eu tenho participado de bancas online sim. e também com reuniões com os alunos, né? Online e tal. Mas aulas, como eu dou aula numa universidade pública aqui no Brasil, ainda está uma discussão sobre o acesso à internet, né? Muitos dos nossos alunos não têm um acesso constante à internet, sim. Alguns só têm pelo celular e planos. Como é que é? Aí uma curiosidade minha, eu sei que tem algumas perguntas aqui, né, outras que a gente tem, mas como é que é o acesso à internet na China? E como que isso, por exemplo, o que no Brasil a gente vê como uma desigualdade, né? Pessoas que têm acesso à internet muito facilitado e outras que não têm, né? E que nesse momento de pandemia acaba prejudicando o acesso de muitas pessoas ao ensino, né? No momento que você tem que ficar horas, né, assistindo às aulas online, fazendo as atividades online, etc. Como é que se dá o acesso à internet na China, assim? Na China, eu pessoalmente não tenho dados exatos, mas a maioria parte temos acesso à internet e a internet está funcionando muito bem. Nós temos 4G e também começamos a ter 5G. Mas como a China tem essa variedade da altura, por isso falamos sobre isso, porque tem alguns lugares, alguns alunos que moram nas regiões montanhosas também não têm acesso muito bem. Nós temos um exemplo muito interessante, que uma aluna, ela morava numa região montanhosa. Na casa dela, como fica um pouco baixo, não tem muito, o sinal não está funcionando muito bem. Cada dia, ela subir a montanha, chega ao ponto mais alto, anda 2 horas para ter acesso às aulas, para acompanhar as aulas. É por dia, mas ida e volta 4 horas. Por isso, quando que lemos essa notícia online que no WeChat, que a companhia como se diz, a companhia de comunicação que foi lá que ajudaram que tem uma como se diz, transmissor, não sei, transmissão para ajudar, e especialmente para ajudar essa menina. Mas a maioria parte não tem problema no acesso à internet. Interessante. Tem um comentário aqui falando que né, que ela leu em alguns lugares que Hong Kong, Singapura, Taiwan
conseguiram controlar a Covid sem medidas restritas tão fortes, né? De contenção, isolamento. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Como é que foi a experiência nessas regiões, tanto Taiwan, Hong Kong e Singapura? Você sabe dizer? Porque eu nem... Não, tá ok. Acho que toda a Ásia, acho que Singapura, por exemplo, porque eu ouvi duas vezes a fala do Brasil dentro da Singapura, e como Singapura, acho que assim, nessa região que tem mais influência, vamos falar com confucionismo, eles têm como se diz, essa cooperação entre o governo e os cidadãos, que é semelhante com a China. As pessoas usam as máscaras por outro lado, ela continua a economia. Por isso, mas a máscara funciona assim, como medida básica. Eu não saberia responder, né, como você respondeu tão bem, mas eu imagino que uma questão fundamental é o hábito do uso da máscara, né, que caracteriza, né, então isso já é uma medida de, né, já é introjetado no cotidiano, né, dessas populações, desses povos, que é muito diferente do nosso, né? A gente não tem, ainda incomoda, a gente fica, incomoda, não sei o que lá, não gosta, não, né? Mas eu acho que essa distância. Exatamente. Máscaras e distância. Depois eu vou mandar algumas fotos sobre no início das aulas, da volta das aulas, que nós temos a mínima ideia, temos que manter essa distância de 1 metro. As crianças que usam esses chapéus, que esse tamanho, para manter essa distância, é muito interessante, com muitas designs. Muito interessante, mas tem que manter essa distância. De fato, máscara é uma base, mas distância é outra parte fundamental. Você tem que manter essa distância. Porque o vírus também não o vírus não vai continuar a viver caso você manter essa distância. Porque essa distância, 1 metro, também é fundamental. Depois vou passar as informações. Hoje da manhã estava procurando notícias, é muito interessante, muitas designs. Elas usam chapéu com essa parte para manter essa distância. Interessante. Porque para as crianças vai ser muito difícil, né? Sim. E nós, quando fui à faculdade, nós temos reuniões, mas nós mantemos distância. Ficamos lá, mas não fica tão perto como antigamente. Por isso, essa é uma parte fundamental. Uma outra coisa que você está atuando nesse momento, né? E aí acho que tem muito a ver com o seu gosto pela cultura e pela história, né? Que é com uma participação, a participação num projeto de registro, né? Do que está se vivendo na China, né? O registro como uma forma também de construir uma memória para o futuro, né? Memória e uma história para o futuro. Como é que tem sido isso? Como é que você tem participado desse projeto de registro, de coleta? Não, assim, na China, com o passo da pandemia, eu fiz cursos de história, que está participando do projeto como historiadores. Acho que na China, não só na minha província, acho que muitas províncias que começam a fazer coleções dos produtos, materiais que usamos durante esse período da batalha com a pandemia. E na minha província, por exemplo, no Museu da Província, começa essa coleção dos produtos materiais que os médicos foram ajudar a Wuhan. Eles receberam certificados, por exemplo. Eles usam algumas roupas médicas nesse processo. Eles têm alguns produtos que usavam durante esse período. E por isso começamos a
sociedade, ou começamos, como se diz, uma demanda para juntar esses produtos. E alguns médicos estão doando, eles doavam que esses para o museu, para criarmos uma área para a história, para o futuro. Por isso, historicamente na China, nunca faltam desastres. É diferente do que lá no Brasil. Brasileiros não têm muitas ideias sobre desastres naturais, como terremoto, por exemplo. A China, historicamente, nunca falta um desastre, mas gostaríamos para comemorar os como se diz, que lutaram com esse desastre, e também para as gerações no futuro, para lembrar esse processo. Por isso, temos museus de terremoto, por exemplo. Com essa pandemia, acho que vai ter muito. Nos museus, cada província, cada museu vai ter uma parte exclusiva para comemorar esse sofrimento mundial, não só da chinesa, sofrimento mundial. Temos a tradição. Cada pessoa está fazendo a sua parte. Como historiador, gostaria de contar a nossa história. Não só nos livros, temos livros, temos diários, mas também precisamos desses produtos para chamar a atenção da pessoa, para lembrar essa experiência. Por isso, lá no Brasil, acho que também vou pensar uma parte como esta, para o futuro. Por isso, assim, é uma parte que fica muito triste lá no Brasil, esse foco do museu, mas, assim, o museu é uma parte da memória, por pensar uma parte para o futuro sobre essa pandemia. Isso é muito interessante que você está falando desse, realmente é uma diferença marcante, né, entre Brasil e China nesse caso, né, realmente não temos um hábito, né, de valorizar a questão da memória, nem dos museus, né, como especialmente tivemos no Brasil muitas catástrofes inclusive humanas, não só naturais, mas humanas, né, recentemente, e não há esse hábito do lugar da memória como uma forma de não só de lembrar o evento, mas também de reparar as injustiças e questões, né, desigualdades, sofrimentos que tais acontecimentos levaram, né, as vítimas, suas famílias, etc. Então é muito interessante, né, muito interessante ver essa iniciativa. Particularmente vou querer saber mais dessa iniciativa, como ela está surgindo e se consolidando, né? O que eu tenho visto um pouco aqui no Brasil são algumas iniciativas de testemunho, né? Testemunhos da quarentena, pessoas que estão relatando, né, a sua experiência na quarentena e nesse momento, etc. Mas essa de uma questão da cultura material, como você está falando, né, dos objetos, né, a máscara, ou ser fotos ou vídeos. As fotos, exato. Como jornalistas, aqui conheço muito bem os jornalistas da agência de Xinhua. É mais ou menos como o Globo lá no Brasil, mas é diferente. Mas elas têm muitos vídeos, muitas fotos sobre jornalistas. Por isso, lá no Brasil, também vou pensar cada área, como jornalista, o que você fez durante esse processo. E como médico, como enfermeiro, como cidadão, como professora, como historiador. Por isso, cada área, cada profissão, que pode ter uma parte como essa, o que você fez, o que você contribuir para essa luta, essa batalha contra a pandemia. Por isso, para cada profissão, pode ter uma parte historicamente, porque nós que testemunha esta pandemia, esta desastre. Mas temos que contar para as gerações no futuro. Por isso, no nosso caso, na China, que eu, desde criança, meu avô está contando a história dele durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, essa que é uma parte dessa criança. Não tem como para você esquecer. Por isso, com o crescimento da minha filha, também está contando essa parte.
não quisemos que tenha esse ódio dos japoneses, mas assim, é uma parte da história. Por isso, nesse caso, que para brasileiros, que você não tem tantos sofrimentos das guerras, como se terremotos naturais, mas com essa pandemia, acho que é o maior desastre na história do Brasil. Por isso, também vou pensar essa parte. Cada pessoa contribui a nossa parte para, assim, este registro da pandemia. Vou pensar isso, é uma sugestão. Mas não, acho que é muito importante. Fico pensando também, pelo que você disse, o acesso também a essas imagens, ele é possível, né? Pela agência, pela no Brasil, pelo contrário, a gente tem muita dificuldade de acesso às imagens, né? Porque elas são privadas e, né? Não, mas é muito então, são acervos das emissoras privadas, então uma dificuldade muito grande, mas a sua fala ressalta a importância, né, da necessidade dessas imagens também para contar a história, né? A história também ela é feita, a história não só dos relatos, a história continua. Bom, Ana, muito obrigado foi muito bom. Queria ver se tem mais algum comentário antes da gente caminhar para o encerramento. Estou muito feliz. Se você quiser falar mais alguma coisa, gostei muito de conhecer mais o Instituto Confúcio, né, a sua trajetória. Acho que não só eu, mas, né, todos que estão participando aqui com a gente, e saber um pouco da experiência, né, a sua experiência. Não, outra parte, hoje, no mesmo horário, eu tenho outra reunião sobre a língua, a função da língua no evento Urgências, no mesmo período. Por isso, essa é uma parte diferente, porque a China, primeiro, quando os médicos e enfermeiros foram ajudar a Wuhan, porque chegaram totalmente 42 mil, eles não entenderam a língua local. Por isso, essa também é uma grande diferença no Brasil. No Brasil, todo mundo fala português. Mesmo você falar com sotaque carioca, com paulista, você entende muito bem. Mas na China, não. Por isso, a língua dessa vez, também contribui muito. Elas, durante muito pouco tempo, ela começa a ter um mini dicionário sobre a língua, como se diz, entre a sotaque de Beijing e com a língua local. Porque na província da Hubei, cada concelho, ou município, tem uma língua sotaque muito forte. Por isso, durante muito pouco tempo, ela começou a ter mini dicionários sobre essa bilingue para ajudar os médicos da província de Franca a entender a língua local. Outra parte que temos é muito interessante, porque temos essa reunião que deveria ter 300 mil participantes, mas no final tinha 500 mais ou menos. Por isso mudou de novo. Muita gente tem muito interesse, porque participamos do projeto, aprendemos muito a língua local. Nesse caso, que é muito interessante. Outra parte, nós temos muitas traduções sobre todas as informações da pandemia. Você tem esses 2 livros em português, mas também tem outras línguas. E a língua, nós dizemos a política da língua, como se diz, no evento urgente, contribui muito nessa luta. Por exemplo, quando recebemos estrangeiros, países diferentes, nós precisamos de pessoas que falam língua diferente. Meus colegas também foram ao aeroporto para receber passageiros do Japão, do Coreia do Sul, da Rússia. Por isso, a língua desta vez que funciona muito bem. Não tem a parte lá no Brasil, se tem uma preparação para servir os estrangeiros dos países diferentes, ou não sei. Mas aqui na China, desta vez, as línguas, temos muitos voluntários, muitos professores e alunos que ajudam a preparar materiais das línguas diferentes. É muito interessante isso que você está falando. Isso é muito interessante, né? Por isso tem a reunião no mesmo horário agora. Muito interessante a importância da língua
né, para também no enfrentamento da pandemia, né? Tanto a dimensão das trocas entre profissionais de saúde, né, que também é importante, né, de conhecimento e tal, para a população mais geral. Mas uma coisa que, né, só para a gente encerrar, que ficou muito legal que você falou, das muitas línguas dentro da China, né? E aí, mas o dialecto, o sotaque, a mesma língua, escrita é igual, mas a fala é muito diferente. Entendi. Você então, sabe por ler, isso que... mas você não entendeu. Entendi. Então, por isso que tinha uma dificuldade, né, das médicas, né, de médicos e médicos de Wuhan, da saúde, em compreender, né? Enfim, entendi. Muito, muito interessante. Fiquei muito... Gostaria de falar essa parte, porque a língua funciona muito bem. Por isso, como eu trabalho na área das línguas, às vezes a língua é crítica. Senão, se a língua, quando os médicos chegam lá, ela não entendeu nada. Por isso, no início desse processo, há muita confusão, não só por causa da pandemia, também por causa da língua. Esse destaque é muito interessante, né, que você faz. A importância, né, do conhecimento e como que, quer dizer, é um conhecimento do som também, né? Porque você falou que a escrita é igual, mas o som é muito diferente. É muito diferente. A entonação, o modo de soar as palavras, isso é muito interessante. E você sabe se profissionais da linguagem estavam envolvidos nesse processo ou as próprias profissionais de saúde começaram a estudar? Você sabe? Agora eu fiquei curioso. Se profissionais da linguagem, né, professores de linguística e tradutores, tiveram envolvidos nesse processo de adaptação ou foi depois? Não entendi bem isso. Tá, não queria saber se nesse processo de comunicação, se estavam envolvidos tradutores também, ou foram os próprios profissionais de saúde que começaram a aprender esses dialetos? Não, de facto que temos tradutores, mas ela tem um mini dicionário na mão, com gravação para ajudar, porque no hospital cada vez menos pessoas melhor. Por isso, ela começa a gravar que temos voluntários local que falam bem a língua local e também a língua oficial de mandarim. Por isso, ela começa a gravar a língua e para todos os médicos, se você trabalha nesse município, você tem que entender, porque ela tem algumas classes básicas. Muito interessante saber disso. Por isso, o técnico desta vez que ajuda muito. Todo mundo está usando o WeChat celular para ajudar nesse sentido. Para ajudar, inclusive nisso. Para ajudar. Né? Isso. A entonação, etc. Muito interessante. Que é muito curioso, né? Porque você é uma mesma língua com vários idiomas, né? Você fala né, de muitas e muitas maneiras. Ana, muito obrigado mesmo pela sua participação. Estou muito feliz. Gostaria de mais uma vez agradecer a você e também ao Instituto Confúcio da Unicamp, né, que estabeleceu esse contato, que foi muito produtivo. Acho que nós aprendemos muito com você agora, com a sua experiência. Também conhecemos mais o Instituto Confúcio, para quem tiver interesse né, em aprender a língua chinesa, a fazer intercâmbio na China, né, para conhecer mais a cultura. Fico muito feliz, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Né? Muito lembrando obrigada que lá pela toda paciência com o meu português. Não, é ótimo, é excelente o seu português. Excelente. Então, qualquer dúvida, que pode deixar meu contato, qualquer dúvida sobre a China, sobre a pandemia, o podemos continuar essa comunicação. Também está ajudando as comunicações entre os médicos. Por China já passou o período, por isso
gostaria de compartilhar pelo menos essa experiência, esse sofrimento com o Brasil. Com o Brasil agora está ainda no processo difícil. Qualquer dúvida pode me mandar contato. Muito obrigado. Muito obrigado pela Obrigada. disponibilidade, pela solidariedade e pela compartilhar sua experiência e conhecimento com a gente. Espero que a gente tenha outros momentos para conversar mais um pouco. Tá bom? Ok. A gente gostaria, muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, gente. Nos vemos na segunda-feira.